né? Vai ser uma ótima aula, mas não vai ser uma aula de valor. E aí a gente tem investido muito nisso, capacitação permanente dos nossos professores, um credenciamento inicial bastante claro com o que a gente quer de objetivo, cadernos de atividade de planejamento que eles recebem para eles estarem preenchendo como planejamento inicial, planejamento de acompanhamento, aulas separadas por grupo, intranet que tem material que vai para eles num sistema de internet nosso, que eles recebem a cada mês um material com também um pacote de exercícios novos para eles pensarem o que eles podem usar como base e adaptar, e visitas técnicas dos coordenadores para acompanhar se isso de fato está ocorrendo. Até existem coisas interessantes sobre isso, mas eu não vou me ater muito agora, porque eu acho que o mais importante é falar como é que a gente trabalha os valores. A metodologia é bastante dinâmica. Muitas pessoas perguntam para a gente por que vocês não escreveram a metodologia e soltaram um livro. Que eu ficaria extremamente frustrado, 2 anos preparando o livro, para quando o livro tivesse publicado, a gente já tivesse mudado uma série de coisas. Metodologia social, ela é extremamente dinâmica. Nós não estamos falando de regra e de um esporte de alto rendimento. É a mesma coisa que fazer um livro de tática. Você vai passar 1 ano fazendo o livro, quando você soltar o livro, provavelmente 2 técnicos soltaram táticas novas, a não ser que esteja falando da análise das táticas da década e tal, aí não tem problema. Mas se você for falar o que é para o futuro, você vai ter dificuldade, né? Então essa metodologia ela é dinâmica e construída a partir da experiência dos professores. Uma palavrinha-chave fundamental, intencionalidade. O tempo todo a gente trabalha com os professores, muitos estão aqui, eu não mentiria na frente deles, né? Muito menos, né? Mas a ideia, desde o primeiro momento, quando eles vão para lá, e a gente trabalha com muito professor da rede pública, é o seguinte: tem que ter intenção e comprometimento com os objetivos. E aí é conteúdo, filosofia e uma coisa de postura ética que é fundamental. Planejamento e controle das ações. A gente trabalha efetivamente com isso, porque é isso que vai conseguir incorporar o valor na aula. Eles têm dentro do planejamento da parte de aprendizagem técnica que colocar os valores que eles vão estar trabalhando, aonde eles vão estar trabalhando e de que forma eles vão estar trabalhando. E a gente vai acompanhar isso, tá? Então, eles têm relatórios mensais, eles têm relatórios de eventos, eles têm relatórios de acompanhamento trimestral também, tá? Muitos reclamam no primeiro momento, depois, né, tá rindo, Gigi? Elas estão rindo porque, num primeiro momento, eles acham que não vai dar, é um saco, pô, tem que fazer isso toda hora. Esse é o fruto da evolução da metodologia. É cada um ir colocando, a gente vê como é que cada um está agindo, a gente poder interferir positivamente para melhorar a aula, mas, acima de tudo, construir uma metodologia melhor baseada em coisas concretas e não em, aquele dia eu fiz isso, naquele outro dia eu achei isso. É complicado a gente trabalhar no Brasil todo e se basear em opiniões que são só por telefone, né? E um ponto importante que eu acho reconhecer e valorizar o professor, e aí a gente vai estar também durante toda a apresentação falando sobre isso. Para dar uma noção como é que foi a evolução disso, não começou... o estágio que a gente está hoje é fruto de 97, da implantação de um projeto que, como a grande maioria dos projetos de iniciação, ele trabalha valores intrínsecos ao esporte. Então, trabalhar em equipe, trabalhar respeito às regras, trabalhar respeito aos adversários, aprender a ganhar e a perder, disciplina, isso tudo é intrínseco ao próprio esporte. Ele é organizado, você tem regras, faz parte. O maior desafio vai ser sempre como colocar isso como valores de cidadania, né? E a gente vai, mais à frente, entender como é que a gente foi evoluindo nisso. A aplicação, no primeiro momento, nas aulas, era de forma livre. Sugerida pela coordenação, o professor fazia o que ele achava que tinha que fazer com os valores. A fundamentação era observação e reconhecimento pessoal. Quer dizer, conhecimento pessoal. O professor sabia mais do que o outro, ele aplicava mais valor do que o outro, né? Em 2004, a gente começou numa discussão do programa Esporte Cidadão, que é o programa maior lá no Paraná, a gente começou a pensar em incorporar valores na metodologia. E aí já se buscou uma fundamentação científica, algumas teorias, Piaget, características psicológicas, teoria da aprendizagem motora, em como colocar esses valores dentro da metodologia. E aí se optou por 4 valores.
se optou por 4 valores: cooperação, responsabilidade, respeito e autonomia. Tá? Tinha um valor prioritário para cada categoria nossa, como vocês viram lá, baby vôlei, que era o 2 contra 2, mini 3 contra 3, mini 4 contra 4 e o vôlei. Então, cada um desses valores estava mais priorizado para uma das categorias. Já se começou a organizar de forma mais clara como é que a gente tinha que treinar os professores e eles também já tinham uma compreensão melhor. Mas ainda estava difícil de entender, principalmente as pessoas que estavam espalhadas pelo Brasil. Então, em 2010, nós sentamos todos, o grupo de coordenação apoiado por uma psicóloga esportiva que tinha trabalhado 3 anos conosco num dos projetos, e começamos a pensar na sistematização dos valores para a metodologia. O objetivo era unificar melhor o processo de capacitação e aplicação desses valores em todo o Brasil. A oportunidade era capacitar melhor os professores e tornar essas ações mais eficazes. A gente sabia que tinha ações eficazes, mas elas eram fruto, muitas das vezes, da interferência do próprio professor. E a gente já mergulhou mais ainda em fundamentação científica, além das teorias de desenvolvimento psicossocial, teoria Piaget. A gente foi a alguns documentos internacionais esportivos, então a Carta de Valores Olímpicos, a Carta de Valores Olímpicos, a gente foi ao Conselho, o Código de Ética Esportiva do Conselho Europeu Esportivo. A gente foi ver o que está se fazendo aí, o que se está preconizando por aí, para ver se os 4 valores eles precisam ser ajustados, se a gente precisa incorporar algum valor e se realmente o que a gente em 2004 tinha decidido precisa ser alterado. E a gente chegou à conclusão que em todos os documentos a gente tinha muita semelhança com o que a gente fazia. Né? Assim como foi falado aqui, os valores olímpicos, né, de amizade, respeito e excelência, eles não fogem dos 4 que a gente tinha estabelecido também. Porque excelência para nós tem que estar em todo momento. Aí já não é nem mais, no nosso caso, é uma obrigação do nosso próprio presidente. Né? Quer dizer, a imagem do Bernardo é uma imagem de excelência. Então, para nós não precisava estar só na metodologia, não, tem que estar em todo o processo. Mas a gente também avaliou se tinha alguma outra coisa a ser incorporado. E, acima de tudo, como é que a gente aplicaria essa parte de valores em todo o processo nosso e não somente na aula ou em algum evento, né, por uma intencionalidade do professor. E aí a gente chegou a esse quadro aqui. As categorias, as idades, o valor principal trabalhado em cada uma das categorias. Até 2004 não tinha o valor transversal. Depois da reunião de 2004 e do estudo que a gente incorporou 2 valores transversais, autoestima e superação, sendo que eles são trabalhados com os alunos da forma como está ali. Aquele xizinho ali é que a gente optou por trabalhar muito a autoestima na categoria menor, ou seja, com as crianças menores, e pouca superação. E trabalhar muita superação na última categoria nossa, que no caso é o vôlei, 14 e 15 anos, isso tem um propósito. Né? O que a gente mais sentia nos projetos sociais, nos núcleos mais longes e mais difíceis, era que a criança vinha extremamente fragilizada, com uma baixa autoestima, e para motivar ela a ficar nessa aula e na próxima aula só tem um jeito: jogar a autoestima dela para cima. Então, esse passou a ser um valor transversal obrigatório nas primeiras etapas, porque a gente precisa trazer a autoestima dela para cima, e aí ela vai começar a ver que o esporte é muito mais do que somente o que tem habilidade, porque para quem tem habilidade, o esporte é tranquilo. Quer saber o que não tem habilidade? A tendência dele é fazer o quê? Primeiro dia de aula, com 2 garotos bons do meu lado, ou 2 meninas boas do meu lado. Se eu me comparar e sentir que o negócio é ruim para mim, eu vou para outra modalidade. Então a gente tinha que trabalhar muito com o professor para que ele, nesse primeiro momento de recepção do aluno, que essa autoestima fosse elevada constantemente. Porque é dali que ele vai se sentir, a criança, um porto seguro para continuar. Porque se ela não tem habilidade e ainda não é bem recebida pelo professor, tchau, tchau, o projeto, vou para outro. Né? Então, esse é um ponto interessante, e a gente achava, isso claramente, que quanto mais
pressão de superação você dá no início, maior chance de frustração se ele não tem capacidade para absorver aquilo. Então, vamos trabalhar a superação dentro do processo normal, mas vamos incentivar isso mais na frente, quando ele já está com 13, 14 anos, ele já tem capacidade, né, formativa de absorver um pouco mais dessa pressão de superação. Então, um valor para cada categoria, prioritariamente, e valores transversais durante todo o processo. Então, esse é um outro ponto interessante. A gente começou a incluir os valores em todos os momentos da aula. Então, não mais em evento, como a gente falou no primeiro momento, eu coloquei que é fácil trabalhar em evento, é fácil no final de uma aula fazer uma roda de conversa e falar sobre o valor. Eu quero saber como é que o valor pode ser trabalhado em toda a aula. E aqui tem um exemplo, dentro de uma aula específica, organização de material, início e fim, aquecimento, parte principal e parte do jogo, que essa é a composição da nossa aula. Ele vai ter que trabalhar essa situação em todos os momentos. Então, vai ter o valor sendo trabalhado na organização do material, vai ter o valor trabalhado na chamada, vai ter o valor trabalhado na logística de aula, ou seja, divisão de grupo, ele tem que colocar o valor ali dentro. A organização do jogo tem que ter o valor incluído, né? Então, se a decisão é do professor ou é dos alunos, ele tem um valor aqui por trás, atitudes, responsabilidades. Na hora de acabar a aula, o recolhimento do material, o valor prioritário também tem que estar sendo trabalhado. Então, não é somente no evento, né? Aí vocês vão perguntar para mim, a última aula do mês é um joguinho com uma atividade de valor? A atividade tem que ter no máximo 15 minutos, tem que ter o jogo. E a Alessandro estava falando outro dia, ontem a gente estava conversando sobre isso, né? Quando eles começam a incorporar isso, eles dizem o seguinte... Aí amanhã tem amanhã não, que é uma aula, são 2 aulas por semana e tem um intervalo, né? Terças e quintas, segundas e quartas. Mas na terça-feira, se a última aula do mês é na quinta, ele vai avisar o professor, aí amanhã ou depois de amanhã a gente tem jogo, né? E se você não der jogo, você vai ser cobrado disso. E esse jogo não é, na realidade, um jogo de diversão. É um jogo para se colocar em prática tudo que você trabalhou durante aquele mês, né? Então tem um objetivo por trás disso. E como é que a gente faz isso aqui na parte prática?